Regeneração, eu dei para o Shazam. Ele tem uma capacidade de regenerar, me parece, maior que a do Flash. Apesar de eu ter dado esse voto para o Flash lá no Superman. Quanto o Superman, eu dei esse voto para o Flash. Mas talvez, pensando bem, eu acho também que o Shazam tem uma capacidade de regeneração maior do que a do Super também. Uhum. Né? Então, para mim, o Shazam leva essa da regeneração. Tá. Eu aqui eu dei empate. Vamos lá. Olha só. Primeiro, queria pedir desculpa aos fãs do Flash, porque no outro vídeo eu tinha falado que o Flash tinha que, para se curar, ele tinha que estar correndo a todo momento. E depois, pesquisando mais, eu vi que não é verdade isso. O Flash pode estar parado, ele se regenera. Né? O Juliano tinha até falado que ele podia vibrar. Não necessariamente precisa vibrar. A cura dele, ele pode estar assim, igual eu estou aqui agora, ele vai se curar, ele é acelerada a cura. Parece que tinha uma fratura no rádio distal. Tinha? Já tá curada. Em 3 horas. Tá? Por isso até que o metabolismo dele é acelerado. Pode falar. Não vou te atrapalhar, não. Então, quando eu sei disso, você falou, mas quando eu falei em vibrar, é para ele acelerar ainda mais. Né? Então, assim, pedir desculpa aí aos fãs, que eu sei que eu errei. Então, o Barry Allen, ele tem sim um fator de cura acelerado, só que, por exemplo, igual eu estava vendo pela série, vamos supor, ele quebrou o braço. Em algumas horas ou alguns minutos ele consegue, né, recuperar a mão dele. Beleza. Só que o Billy Batson, o Shazam, se ele gritar Shazam, vai acontecer de cair um raio. Vamos supor, se ele estiver na forma de Shazam, ele vai voltar a ser o Billy Batson, mas curado. Ou se ele estiver na forma de Billy Batson, ele vai ser o Shazam e vai parecer curado. Então o raio meio que faz ele se curar instantaneamente. Só que eu também pensei no seguinte, porque por aí que veio o empate. Para ele gritar, ele vai ter que abrir a boca. Né? E aí o Flash se move muito mais rápido que a velocidade muscular dele, ou a velocidade sonora, e ele poderia impedir com que ele gritasse Shazam. Ainda mais se ele estiver na forma de Billy Batson. Aí que acabou. Imagina, um garotinho, o Flash... Ele fez estupeta na boca do Billy Batson. Uma madeira gigante. Pois é. Aí, como a gente está fazendo um confronto, eu fiquei pensando, eu analiso separadamente. Se eu fosse analisar separadamente, eu daria o ponto pro Shazam. Tá? Mas como é um confronto, eu fiquei naquela. Eu falei, o que eu faço? Eu analiso separadamente, eu penso numa questão de combate. Aí eu pensei por esse lado e acabei dando um empate, então, porque, não sei, eu acho que os dois talvez curariam, talvez até por isso, numa taxa tão rápida. Interessante o raciocínio. Não, então, eu já pensei separadamente, por isso que eu dei pro Shazam esse voto. Entendi. Bom, galera, aí eu dei o ponto pro Flash. Pensando assim, né, no que seria a palavra poder, igual a gente já fez no vídeo do Batman e da Zatanna. Como o Flash ele consegue voltar no tempo, ele consegue no futuro, e o Juliano aqui, né, já falou bastante sobre ele pode mudar acontecimentos, eu não consigo imaginar nada mais poderoso que isso, sabe? Ele pode mudar fatos, acontecimentos, ele pode viajar no tempo, então eu acho que isso é um poder muito grande. Ele pode muita coisa, então por isso que eu acabei dando ponto pro Flash. Ele pode, mas não deveria, né? Eu acho que ele é lembrado disso a todo instante. E aí ele tem que toda hora estar correndo para resolver as coisas que ele acaba fazendo. E eu também dei esse voto pro Flash. Para mim, eu já falei isso, o Flash é o super-herói. Super-herói, tá? Não o ser mais poderoso da DC. Para mim, ele é o super-herói mais poderoso da DC. Tem variabilidades de poder, assim, vibrar, passar por entre as coisas, ser super veloz, mudar de... ele vai no presente, vai para o futuro, ele muda de plano, ele pode sair, ele está aqui numa terra, está vibrando, e passar para uma outra terra só vibrando ou correndo muito rápido, isso acontece na série também, a gente falou isso, lançar raios, como o Gustavo falou que tinha estudado lá, e também vai ver na série do Flash, que o Flash pode fazer.
o soco da massa infinita. Cara, assim, as pessoas imaginam que o Flash só corre, né? E vocês desculpa, nesse eu vou ser repetitivo, sempre vou estar falando esses. Então, Flash, poderes, Flash. E histórico confronto, já começando aqui, já que você começou os poderes, eu também dou Flash. Por quê? Porque o Flash, ele enfrenta situações dentro da DC, fora da DC, ele tem histórico de confrontos muito grandes. Eu acho que os personagens do Shazam, os vilões, eles são extremamente poderosos, tão poderosos quanto talvez os vilões do Flash, apesar de que eu acho que os dois são mal explorados. Até acho os vilões do Shazam mais bem explorados, né? Por exemplo, o Adão Negro é um personagem mais conhecido, por exemplo, que o Flash Reverso. Mas eu vejo o Flash... Cara, se você pensa assim, você teria medo dos dois, né? Se borraria com os dois. Mas com Flash Reverso, você não tem como escapar. Ele ia ter muito mais aterrorizante, cara. Não que a gente conseguiria escapar do Adão Negro. Mas, sabe, o que ele faz... Quem acompanhou a última temporada do Flash, a última não, penúltima, e vê também ali o processo, e historicamente o Flash Reverso, o que ele faz de derrota o Superman, derrota toda a Liga, ele consegue roubar os poderes de velocidade. Então, e o caso do Flash já ter se sacrificado para quebrar uma linha histórica da DC e criar outra, então... Nos históricos em confrontos, eu também dei pro Flash. Também. Dei o ponto de histórico de confronto pro Flash. Pensando nisso aí que o Juliano falou, né, dos inimigos do Shazam serem poderosos, mas o que acontece? Galera, eu até falei isso no outro vídeo. Os inimigos do Flash, né, como Savitar, Zoom, Flash Reverso, são inimigos que vêm do futuro, porque não dão conta do Flash, da realidade deles lá, da presente deles, o que eu acho muito estranho falar assim, mas... E eles vêm no passado para lutar com o Flash, para tipo assim, vamos ver se a gente consegue acabar com ele lá, enquanto ele ainda não tem muita experiência. E o Flash daqui dá conta. Então, por causa disso, quando eu penso assim, pô, o cara tem que voltar no tempo para pegar, né, e conseguir acabar, e não consegue, pô, não tem jeito. Eu acho que o Flash, de todos os super-heróis da DC, ele tem uma história de confronto pesado no sentido assim, de carregado mesmo, tipo assim, cara, você vai ter que ralar para vencer esses caras, porque todos eles já sabem o que o Flash já fez em algum momento, e ele tem que meio que se inventar de novo para poder ganhar. Então eu acabo dando ponto pro Flash aí. Mas tem um empate, né, Gustavo? Deu 4 pro Flash, 4 pro Shazam. Mesmo, cara. E um empate. Então vamos imaginar um confronto entre os dois. Da outra vez você falou primeiro, então assim, não sei, se você quiser abrir, você pode abrir, se você quiser eu começo. Eu te dar essa prerrogativa. Não, eu vou deixar você falar, porque senão eu vou acabar indo pro mesmo viés que eu fui na luta do Superman com o Flash. Eu quero que você fale alguma coisa que às vezes você vai me elucidar aí, eu consigo criar uma luta imaginária melhor. Vai lá. Então, vamos lá. Eu não parei muito para pensar a respeito. Acho o Shazam se movimenta muito rápido, não tão rápido quanto o Flash, mas eu acho que é uma velocidade capaz de entender os movimentos do Flash, porque eu creio que o Flash também, para se movimentar tão rápido assim, ele não ia fazer isso o tempo inteiro na luta. Eu acho que o Flash o raio contra o Flash, eu acho que talvez não fosse valer muito, mas em alguns momentos poderia acertar, né? Porque também é bem rápido, então dependendo se o Flash tivesse extraído, ele poderia tomar um raio do Shazam, mas o Flash também poderia lançar um raio no Shazam e eu não sei o que aconteceria se ele lançasse o raio no Shazam e o Shazam, não falando nada, mas tomando um raio, se ele viraria o Billy Batson ali. Nunca aconteceu, né? Não dá, a gente tem que viajar um pouco. Eu acho que o Flash tem a vantagem de poder vibrar, escapar de alguns golpes e conseguir contra-atacar e também podendo usar o soco da massa infinita. Mas para isso ele ia ter que meio que atordoar um pouco
o Shazam talvez não fosse ficar ali parado esperando ele. Porque eu não sei se com o soco da massa infinita o Shazam trocasse de lugar, por exemplo, ele consegue sair de um lugar para o outro muito rápido. Talvez o Flash desviando, eu não sei como é que seria o lance do soco da massa infinita. Porque, por exemplo, no desenho, quando o Wally West lá faz o soco da massa infinita, o Brainiac Lex, ele tá desdenhando dele, ele fica por ali, ele fica parado. E aí, quando ele se dá conta, ele não consegue mais sair dali. Eu não sei se o Shazam conseguiria sair. Eu acho que o Shazam levaria vantagem na força. Eu vi o cara que fez o Shazam perguntaram para ele, cara. Eu achei engraçado, foi essa pergunta que fizeram: quem venceria a luta? Flash ou Shazam? Mas eu acho que ele é um pouco tendencioso, né? Ele falou que o Shazam venceria. Então, assim, Shazam, curto e grosso. Não sei, eu acho que o Flash venceria. Por questão de tática e por questão do lance da velocidade dele, superaria a relação da força do Shazam. Bacana, cara. Gostei da sua análise. Bom, a minha análise é a seguinte. Eu também... Eu acho que daria Flash, porque, como eu tinha falado antes, o Flash ele pensa muito rápido. Então, a velocidade de processamento dele, de pensamento, é muito rápida, e eu acho que conseguiria até anteceder movimentos do próprio Shazam. Eu começaria por aí. Então, eu acho que ele começaria lutando com o Shazam. O Shazam se move muito rápido, eu acho que ele tentaria acompanhar o movimento do Flash. E o Flash talvez ia tentar fazer aquela artimanha, né, de confundir ele, fazendo vários flashes lá. O Shazam provavelmente poderia cair nos primeiros, mas depois ele ia perceber e não ia dar moleza. E eu acho que, assim, o que faria o Flash ganhar é que o soco da massa infinita ele tem que ganhar velocidade. Então ele poderia fazer o recurso que ele fez naquele desenho, na animação, e também na série, né, quem viu aí a série vai lembrar desse episódio, que ele corre, ele se afasta, e o cara que tá ali, ele pensa assim, o cara, né, tipo assim, ele viu que eu ganhei, então, beleza, né? E o Shazam tem a coragem de Aquiles, né? Então ele não vai ter medo. Mas também eu acho que ele não vai querer ir atrás do Flash para ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai ficar tipo assim, ganhei, né? E isso vai dar o Flash vir e dar o soco da massa infinita. Né? Então eu percebo o Flash levando mais vantagem por causa da tática e por ser mais veloz que o próprio Shazam. Então o Shazam talvez acompanharia no início, cairia em alguns truques do Flash, mas o Flash, para conseguir vencer mesmo, ainda mais que o Shazam tem uma resistência muito grande, não seria qualquer soco, não seria levando ele para outro lugar, nem nada disso, ele teria que dar um soco da massa infinita, porque aí seria um impacto de força infinita, né? Nocautearia qualquer pessoa, qualquer coisa. Eu vejo por aí. Assim, eu acho que o que equilibraria é que o Shazam tem mais força, né? Até segundo o que nós colocamos aqui, resistência e regeneração. Sim. Então, isso faz a luta durar mais tempo, dependendo de quem ele está lutando ali. Ele usar poderes mágicos com Flash, eu não sei se ele conseguiria alcançar o Flash com esses poderes mágicos, poderia alcançar. Mas é bem legal imaginar um confronto, porque é um confronto que a gente não vê. A gente vê Shazam e Superman, é chato isso, é legal, mas assim, já teve demais. Foi bacana a ideia, foi até a sua ideia de a gente fazer esse confronto, porque saiu bastante da lógica e a gente tem que tentar ficar viajando em relação a isso. Talvez com um pouco mais de tempo, talvez ali e tal, a gente conseguiria imaginar outro tipo de luta. Mas eu vejo o Flash com mais condições de vencer o Shazam também. Acho que seria uma luta muito apertada. Acho o Shazam um herói muito difícil de ser batido, mas eu vejo o Flash passando por ele. Uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando aí, eu acho que na cabeça do Flash, o Flash agora, né, assim, não no início, quando ele estava aprendendo, não, tô falando agora. Eu acho que era tipo igual aquele filme do Sherlock Holmes, esqueci, o segundo, que tem uma cena que tá ele e o Moriarty, e aí ele começa a pensar em tudo que ele e o Moriarty poderiam fazer, e você tá pensando assim, eles já estão agindo, né? E aí quando vê, ele volta
E aí você vê que tudo passou na cabeça dele. Então eu acho que o Barry Allen, ele tem essa coisa também de você meio que processar. Eu vou fazer isso, aí ele vai fazer aquilo. E como é muito rápido, cara, ele pode fazer um monte de coisa assim em um segundo, que é mais ou menos um tempo de reação normal, talvez, não sei, acho que é menos de um segundo o tempo de reação. Então eu acho que ele teria tanta oportunidade de ficar pensando, pô, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo outro. Eu acho que ele vai chegar no momento, é isso. Pum. E aí ele acaba vencendo o Shazam nessa questão. Então realmente deu Flash. Isso aí. Né? Beleza, então, Gustavo. Galera, beleza. Curta, compartilhe, dá essa moral. Traz mais um. Estamos subindo. JG Comics. Vamos que vamos. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí quem está inscrito no canal. Coração. Obrigadão. Vai mais rápido o Flash, hein, para se inscrever. Boa, boa. Fui.